Deus, pelo teu filho, pelo teu esposo, não tem dormido à noite. Eu quero dizer uma coisa: o teu filho e a tua filha, o teu esposo é escolhido de Deus. E a tua lágrima, ela tem subido diante do trono de Deus. E eu tenho certeza que a oração do justo, ela tem, e ela pode ser o efeito. E ela vai fazer um efeito tremendo. E Deus vai libertar o teu filho, tua filha, teu esposo, porque o Senhor está contigo. A palavra de Deus diz: louvado é o nome do Senhor, lá no livro de Isaías, no capítulo 43, versículo 13: ainda antes que houvesse o dia, eu sou. Então nem existiu o dia, o Senhor era poderoso, porque você foi formado pela mão de Deus. Você foi formado pelas mãos do Senhor Jesus Cristo. Teu filho foi gerado no teu ventre, mas foi plano de Deus. Foi o Senhor que te deu. Então Satanás não vai ter poder sobre essa vida. Continuando, quero que os irmãos prestem bem atenção. Com 9 anos de idade, ali dentro da minha casa, minha mãe recebendo aqueles espíritos, aqueles demônios, eu já passava por grande perturbação, por grande tormento, porque aqueles espíritos me tormentavam, aqueles espíritos vinham no meu sonho, eu tinha pesadelo, tinha sonhos estranhos, não conseguia dormir, vivia uma vida atormentada. Eu era pequeno e ali eu lembro quando o demônio se manifestava, eu saía correndo, muitas vezes me escondia debaixo da cama com medo, assustado, porque não conhecia. E passando-se o tempo, com 9 anos de idade, foi o primeiro plano que Satanás veio sobre a minha vida com uma fúria muito forte, ter usado uma pessoa para me violentar. Com 9 anos de idade eu fui violentado, fui estrupado, e ali foi uma dor muito forte para mim. Passei por aquele processo muito difícil com 9 anos de idade, já cansado, sofrer. Nós, uma família pobre, não dormia, morava num barraco. Na época nós morávamos num barraquinho, muitas vezes não tinha nem o que comer, e muitas vezes o nosso alimento, a nossa comida, eu lembro até hoje. E eu quero dizer isso para você, porque tudo tem um preço na vida, tudo tem um processo, nada vem de graça nas nossas mãos. Primeiro pagamos um alto preço, para depois ser abençoado pela mão do Senhor. E muitas vezes o nosso alimento era a banana verde do pé, que minha avó tinha um pé de bananeira no quintal, e ali ela tirava aquela banana, cozinhava aquela banana, e ali era o nosso almoço, nossa janta, nosso café, por muitos e muitos dias. A Bíblia diz, irmão, que o diabo, Satanás, o ladrão, quem é o ladrão? É o diabo. E a Bíblia diz lá em São João 20:20, o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir. O diabo, ele promete muita coisa para você, mas a Bíblia diz que o diabo, Satanás, é o pai da mentira. Ele dá, mas ele quer algo em troca de você. Minha mãe recebia demônio, fazia consulta, mas nós vivíamos naquela vida de miséria, aquela vida angustiada, às vezes não tem nem o que comer. E muitas vezes ali, passando por vários processos, cheguei uma época na minha vida, não me envergonho de falar, eu, meu tio, meu finado tio e meu primo, chegamos até mesmo pegar papelão na rua, ficar o dia inteiro no sol quente, andando de um lado para o outro para pegar aquele papelão, aquelas latas, para no final do dia comer um pão, tomar um leite, porque muitas vezes tínhamos vontade e não tinha dinheiro, não tinha condições. Hoje em dia, muitas vezes você tem tudo no teu lar, tem a sua mesa em fartura, sua geladeira cheia, seu armário, e muitas vezes não para agradecer a Deus, não agradece a Deus pelo pão que Deus tem mandado no dia, pelo alimento que Deus tem te dado. Começa a agradecer ao Senhor. Muitas vezes o homem, ele só sabe pedir, eu quero, faz isso, mas muitas vezes ele não para agradecer a Deus pelo fôlego de vida que Deus tem dado, pelo teto que Deus tem preparado, pela coberta de cobrir, pelo arroz, pelo feijão que Deus tem mandado, porque enquanto você está reclamando, muitos estão jogados na sarjeta, muitos estão lá mendigando, ou quem sabe muitos nessa hora procurando um pão duro para comer numa lata de lixo e não acha, e você muitas vezes tem tudo e não agradece a Deus. Isso foi passando a minha vida, foi assim. E o diabo tentando me destruir. Eu lembro que era pequeno, o diabo trabalhava na minha vida com uma fúria tão grande,
que eu só queria saber de brincar de boneca, brincar de casinha, tudo que uma mulher fazia, eu queria fazer. Eu era um homem, mas tinha um espírito ao contrário, um espírito maligno, um espírito de mulher, e eu queria viver só no meio das meninas. Aquele desejo de ser menina aumentava dentro de mim, porque Satanás já tinha uma fúria comigo desde o ventre. Muitas vezes, quem sabe, você tem o seu filho, tem a sua filha, e você vê a sua filha, seu filho pequeno, muitas vezes brincando de boneca, brincando de casinha, e você diz, isso não tem problema, não tem nada. Eu quero dizer uma coisa para você, irmã, que está me ouvindo, vigia, porque Satanás, ele vem para destruir desde o ventre. Satanás, ele veio para me destruir desde o ventre, só não me destruiu porque Deus tinha um plano na minha vida. E passando o seu tempo, passando por aquelas mágoas, por aqueles aborrecimentos, e quando eu estava com 14 anos, Satanás tentou destruir minha vida de uma maneira terrível. Eu já não tinha mais paz para nada, e minha avó ali era evangélica, foi para a igreja, Assembleia de Deus, e ali nós começamos a ir para a igreja devagar junto com a minha avó, mas não gostava de crente, não suportava crente. Muitas vezes ia obrigado, ia como criança, né? Ia na igreja, não queria saber de ouvir a palavra, não queria ouvir o pastor, e ali muitas vezes indo para a igreja forçado, mas conhecia a palavra porque minha avó era evangélica. E chegou um tempo, eu falei para minha avó, eu vou aceitar Jesus, porque eu quero ser salvo, eu quero ser um cristão. E ali fui para a igreja, eu tinha 14 anos de idade. Eu lembro que eu aceitei Jesus em 1984, eu estava com 14 anos. Comecei a cantar na mocidade, desci as águas e comecei a frequentar. Mas ali comecei a trabalhar, e quando eu comecei a trabalhar, Satanás tinha uma fúria muito grande para me levar para o outro lado da vida. E quando eu estava com 14, 15, 16 anos, foi um outro processo difícil. Eu quero que você preste bem atenção. Passei um processo difícil com 17 anos. Eu passei pelo meu segundo estupro. Eu vinha do serviço e nessa época uma pessoa me perseguiu armado, me levou para o matagal, e ali eu passei pelo segundo processo, a qual ali ficou muitas feridas no meu coração, muita mágoa, muita revolta. E ali eu lembro que eu cheguei chorando na minha casa, se queixando para minha avó. E ali fomos e falamos para o pastor que eu tinha passado por aquele grande processo. Eu quero dizer uma coisa, irmão, que o homem espiritual, como diz a palavra de Deus em Coríntios, ele discerne as coisas do Espírito, mas o homem carnal ele não pode entender. E uma palavra sua muitas vezes pode levantar uma vida da sarjeta, pode restaurar, mas às vezes uma palavra sua errada pode destruir uma vida. E sabemos que uma vida, uma alma tem muito valor para Deus. E se você destruir uma vida naquele dia, o Senhor irá querer conta de você, daquela alma, porque uma palavra sua derrubou, e o Senhor irá cobrar de você e de mim. E ali aquele pastor, me lembra até hoje, ele falou no meio da igreja, no meio do povo, que a partir daquele dia eu não ia mais sentar na mocidade, não ia mais participar de nada, porque estava em fornicação com o homem. E ali foi uma vergonha muito grande para mim, eu ainda de menor, e ali eu peguei revolta, não queria mais saber de igreja, não queria mais saber de crente. Muitas vezes dizia para minha avó que ia para a igreja, mas ia para o samba, dizia para minha avó que ia para a igreja, mas ia para as festas, ia para os candomblé. Comecei a frequentar candomblé, comecei a frequentar festa, pagode, comecei a me montar, escondido. Eu lembro a primeira vez que eu saí, dizia para minha avó que ali eu ia para a igreja, para uma vigília, mas ali foi a primeira vez que eu coloquei uma roupa de mulher no meu corpo. Ali eu fui para a casa de uma mulher que era entendida, e ali a primeira vez que eu me maquiei, me pintei, coloquei roupa de mulher no meu corpo, coloquei salto alto e fui para uma avenida. E ali me senti de Satanás dizendo no meu ouvido: olha como você está bonita, olha como você está linda, porque ali eu estava transformado. Ali não era o Paulo Rogério, mas era um espírito maligno que estava na minha vida. E ali eu me senti, falei: não, eu não quero mais saber de crente, eu quero ser travesti. E ali o desejo foi aumentando,
Muitas vezes o demônio aparecia na minha cama, o demônio chamado Pombagira aparecia e dizia várias palavras para mim. Dizia que eu ia ser um sucesso, que eu ia fazer muito sucesso, que eu ia ser uma estrela, que eu ia brilhar, que ia me dar dinheiro, carro, que ia me dar fama. Mas o inimigo, ele é mentiroso. E ali foi passando, eu não queria mais saber. Saí da igreja, comecei a me prostituir com um, com outro, com outro. Muitas vezes o diabo colocava homens casados para se prostituir comigo. E ali muitas vezes minha mãe saía e eu ia lá no guarda-roupa, pegava suas roupas, me montava, me pintava e